Olá, gente, tudo bom com vocês? Espero que todo mundo esteja bem, estudando, as provas chegando, alguns simulados. Hoje a gente vai retomar as nossas discussões de filosofia, a aula 12, com o tema da Escola de Frankfurt. Como vocês já estão acostumados, nós dividimos essas aulas em 3 grandes momentos. Isso daqui não vai ser diferente nessa aula. E para abordar esse tema, que é bem interessante, bem complexo, às vezes polêmico, né? Eu decidi organizar essa nossa fala em 3 momentos. No primeiro momento eu vou oferecer para vocês algumas ideias importantes, como um contexto em torno do qual essa escola ela é formada e alguns filósofos vão se reunir nela. Depois, eu vou trazer algumas ideias que estão presentes num dos livros importantes desses filósofos da Escola de Frankfurt, que se chama Dialética do Esclarecimento. É um livro que foi escrito por Theodor Adorno e Max Horkheimer, né? E, por último, de uma maneira um pouquinho inusitada, eu vou fazer uma leitura de um grande romance, de um clássico da literatura, Guerra e Paz, escrita por Tolstói, uma história russa, que tem a ver com as guerras napoleônicas. E a ideia dessa leitura é arriscar um palpite junto com vocês, né? Um palpite sobre como começa exatamente uma crise da razão que vai ser talvez um dos grandes temas da Escola de Frankfurt e da proposta filosófica que esses autores nos deixaram como provocação até os dias de hoje, né? São esses grandes 3 momentos. Espero que vocês gostem, espero que a discussão faça sentido para vocês. Então, venham comigo para a gente aprender um pouquinho sobre essa escola filosófica tão importante, tão famosa na história do pensamento filosófico e das ciências sociais e humanas de um modo em geral. Quando eu falo em contexto em que essa escola de Frankfurt é criada, e ela é criada na Alemanha, com sede na cidade de Frankfurt, a gente precisa destacar pelo menos 3 grandes fatos históricos que são de grande relevância, né? O primeiro deles é a Primeira Guerra Mundial, que vai se desdobrar na Segunda Guerra, no nazismo, nos regimes fascistas, que vai ser um tema muito importante discutido por esses teóricos de Frankfurt, né? A própria Revolução Russa, no início do século XX, que de uma certa forma iniciou uma reconfiguração política do mundo, né? Uma reconfiguração geopolítica do mundo, da Europa, com repercussão em outros continentes. E uma outra coisa muito importante é a ideia de que isso que nós chamamos de cultura, de bens culturais, né, cinema, música, livros, enfim, começa a ser produzido em condições bem peculiares que têm a ver com o desenvolvimento do capitalismo, né? Quando a gente junta essas 3 referências, né? A Primeira Guerra Mundial, a Revolução Russa, nós estamos falando de eventos de grande violência, com grandes consequências, não apenas políticas, mas para a vida das pessoas, de um modo em geral. Então, essa questão da violência vai ser muito importante aqui na nossa discussão. E quando eu falo nessas novas condições de produção cultural, a ideia é basicamente o seguinte, né? Com o desenvolvimento do capitalismo,
como uma nova maneira de se produzir coisas e de se organizar as relações de trabalho, a cultura passa a ser transformada em mercadoria, né? Então a gente vai ter aquilo que esses filósofos de Frankfurt eles vão chamar de uma indústria cultural, né? Que altera as condições de produção desses bens culturais, mas ao mesmo tempo também altera as condições de recepção desses bens. Então a gente está falando desses dois momentos que são muito importantes, né? E na hora que eu digo para vocês que essas três referências históricas são decisivas, eu falo isso porque, de uma certa forma, esses teóricos de Frankfurt, eles vão, a partir desse contexto, dessa nova situação, fazer uma grande reflexão a partir de vários temas, a partir de vários textos, né, sobre o tema da liberdade humana. Talvez esse seja um dos grandes temas que a gente vai encontrar nos vários textos escritos por esses filósofos que se reuniram, né? E uma das características interessantes desses textos, dos temas que eles vão abordar, é justamente a questão da interdisciplinaridade entre as ciências, né? O que eu quero dizer com isso daí? Eles estão fazendo sociologia, eles estão fazendo filosofia, mas eles vão trazer outras abordagens e outras perspectivas também para compor esse jeito de pensar algumas questões humanas, né? E uma dessas referências que são trazidas por esses teóricos são as artes. Eles vão pensar muito sobre as artes, eles vão escrever muito a partir de várias manifestações artísticas de grande relevância, e eles também vão trazer muito para a análise deles o campo da psicologia e da psicanálise, né? Então a gente tem um conjunto de filósofos, de pensadores, que vão pensar essa questão da liberdade, mas eles vão pensar muito também, mas muito mesmo, sobre arte e a psique humana, né? Então aqui a gente tem um panorama inicial muito importante para começar uma conversa sobre a Escola de Frankfurt, né? A partir daí, num dos textos que compõem um livro chamado Dialética do Esclarecimento, o Adorno e o Horkheimer, eles retomam um pouco a filosofia de Kant para iniciar o argumento deles e o grande tema do livro. Então, eu vou começar um percurso com vocês, que primeiro eu vou falar algumas pequenas palavras sobre Kant, para vocês entenderem qual é o ponto que incomodava esses filósofos e como é que eles vão abordar essa questão, né? Então, num dos textos do livro Dialética do Esclarecimento, o Horkheimer e o Adorno, eles vão dizer que Kant talvez seja um dos responsáveis por aquilo que eles vão chamar de emancipação da razão, né? O que significa isso daí? A primeira coisa que eu posso dizer para vocês é assim: entre os vários livros que Kant escreveu, tem um pequeno livro que é uma reflexão e, ao mesmo tempo, uma espécie de manifesto político, que se chama A Paz Perpétua. Eu digo que é um manifesto porque o Kant está pensando um pouco as relações políticas entre os países e ele está oferecendo uma espécie de projeto para tentar se resolver todas as questões humanas sem que fosse necessário passar pela guerra,
sem que fosse necessário passar pela violência produzida pela guerra, né? Então isso é uma coisa muito importante. Nesse livro do Kant, há uma passagem em que ele vai dizer uma coisa para a gente que é assim: a natureza fez os seres humanos distintos, pelo menos por dois grandes critérios: pelas línguas e dialetos que nós falamos no mundo e pelas religiões que nós vivenciamos nas nossas existências, né? O Kant olha assim para a realidade mundial, o Kant olha para a realidade humana, e ele está dizendo que os seres humanos eles se diferenciam uns dos outros por vários motivos, por vários critérios, mas ele quer destacar dois em particular. Falamos línguas diferentes, professamos fés e religiões distintas. E ao mesmo tempo ele vai dizer que em muitas situações essas diferenças de línguas e de religiões muitas vezes estão no início, que é a origem de vários conflitos, de várias violências que os seres humanos acabam realizando uns em relação aos outros. Então aqui a gente tem um ponto muito importante, né? Essa ideia de que somos diferentes e que muitas vezes a partir dessas duas referências, que são diferenças de grupo, né? As pessoas se identificam como grupo pela fala e pelas religiões que elas têm, né? Então, esses seres humanos eles se organizam em grupos e se posicionam uns em relação aos outros como grupos diferentes, né? Isso daqui muitas vezes tem um potencial de conflito, de geração de violência, muitas vezes de guerras, né? A história está cheia desses fatos e acho que até os dias de hoje a gente percebe que muitas vezes as diferentes religiões são motivos de discussão, de atritos, né? De conflitos entre os seres humanos. O que o Kant sugere para contrabalançar, equilibrar isso daí, é a defesa de que, apesar de todas essas diferenças, talvez os seres humanos tenham um atributo em comum, né? Qual é esse atributo? É a nossa capacidade racional, né? A razão seria uma característica humana que igualaria todos nós no planeta como um todo, né? Não interessa se nós fazemos parte de tribos indígenas, de tribos aborígenes, não interessa se estamos no Brasil, no Japão, no Sri Lanka, né? Apesar de todas essas diferenças de línguas, religiões, de raça, de sexo e por aí vai, nós nos igualaríamos por esse atributo racional. E o Kant vai apostar justamente nisso, que é essa capacidade racional e aquilo que ele vai chamar de civilização, né? Da capacidade do ser humano se civilizar, da capacidade do ser humano se refinar a partir da cultura, dos bens culturais. Isso tudo pode ser um caminho para a gente evitar esses conflitos que muitas vezes desaguam em guerras bem violentas, bem cruentas, em que milhares, milhões de pessoas muitas vezes são perdidas, né? O que Adorno e Horkheimer vão dizer a partir desse ponto de partida de Kant, né? Eles vão dizer que Kant é um dos filósofos responsáveis por aquilo que eles consideram uma espécie de emancipação da razão, né? O que significa essa emancipação? Significa que a razão ela vai se descolar pouco a pouco das religiões,
das culturas e vai ter uma espécie de liberdade. Ela vai valer por si mesma e ela vai se transformar numa espécie de método. Um método de pensamento, um método de raciocínio, mas também um método que tem a ver com a nossa sobrevivência no mundo. Né? O que significa isso daí? A razão vai ser essa capacidade que nós temos de definir alguns interesses, de calcular interesses, de perseguir esses interesses, mas ao mesmo tempo a razão ela vai ser um atributo muito importante do ponto de vista da autoconservação dos seres humanos. O que eu estou chamando de autoconservação? No processo de trabalho, no processo de produção da vida, de satisfação de todas as necessidades que são importantes para que a gente consiga sobreviver e viver como indivíduos, mas também dentro de determinados grupos, comunidades, sociedades. Então aqui a gente tem um ponto de partida da discussão do Adorno e do Horkheimer. Quando eles falam que essa razão ela se emancipa, né, ela ganha autonomia, eles vão dizer que existem pelo menos dois efeitos desse novo fato. Né? Quais são esses dois efeitos? A razão ela começa a se tornar incapaz de refletir sobre os fins aos quais nós nos dedicamos. Né? O que significa isso daí? Significa que no momento em que você coloca um determinado interesse, um processo de trabalho, os seres humanos começam a perder um pouco a capacidade de fazer uma reflexão ética a respeito do seguinte problema. Será que vale a pena se dedicar a um determinado objetivo? Será que determinadas práticas são necessárias? Será que determinadas práticas contribuem para a liberdade humana? Será que certas atitudes e certas políticas contribuem para a vida humana e não para a morte, por exemplo? Né? Essa questão é muito importante, gente, pelo seguinte fato. Né? Quando a gente pega o regime nazista a partir da Segunda Guerra Mundial, que se instaura na Alemanha, quando a gente vê aquela política de mandar pessoas para campos de concentração, separar pessoas de acordo com religião, no caso, judeus, né, ciganos, homossexuais e por aí vai. Quando a gente tem esse tipo de política, quando você leva essas pessoas para campos de concentração, quando você produz uma espécie de máquina burocrática de morte, né, nós temos um grande problema aqui do ponto de vista da liberdade humana e, ao mesmo tempo, de um ponto de vista da valorização da vida. Né? Por que eu falo isso daí? Porque se constrói uma verdadeira burocracia que não está a favor da vida, né? Mas é como se fosse uma espécie de grande empresa da morte. E muitas vezes as pessoas que estavam envolvidas nesse processo não questionavam o produto final de uma política que era estritamente racional do ponto de vista de como ela era organizada. Né? Você constrói campos, você transporta as pessoas, você tem uma logística de transporte, você tem uma logística de experiências, uma logística de morte que é estritamente racional, mas é completamente desfavorável à vida. Né? Então essa é uma das grandes questões que esses teóricos estão pensando. Né? Como é que as pessoas se engajam
de maneira racional num sistema que produz morte e não faz uma reflexão ética a respeito disso daí, né? Então isso era uma grande questão que estava posta pelos seres humanos na Alemanha, na Europa de um modo em geral, e a gente pode dizer que no mundo como um todo, né? Então esse era um primeiro problema que esses teóricos de Frankfurt vão pensar, né? O segundo ponto muito importante, que tem ligação com o primeiro, né, é o fato de que essa autonomia da razão vai fazer com que os seres humanos sejam transformados numa espécie de instrumento para você obter determinados fins. Podem ser fins produtivos, podem ser fins políticos. E quando nós falamos que um homem ou uma mulher é transformado num instrumento, né, isso significa que talvez a vida dele ou dela perca o valor, ela não vale por si mesma, né, mas ela vale como uma espécie de coisa, né? Esse processo é um processo de coisificação daquilo que é humano. É um processo de desumanização daquilo que é humano. Isso é um tema muito forte em vários textos produzidos por essas pessoas que se reuniram nisso que ficou conhecido como Escola de Frankfurt, né? E se nós temos uma situação como essa, o grande tema que esses teóricos vão pensar e que já está colocado aqui nessa ideia do título do livro, né? O que significa dialética do esclarecimento? Ao invés do esclarecimento, ao invés da razão se tornar possibilidade de emancipação, possibilidade de liberdade para o ser humano, ela acaba se transformando num meio de dominação. Ao invés de ser um sinônimo de liberdade, ela passa a se confundir com as estratégias de dominação. E aí é a própria ideia de liberdade, a esperança de liberdade que fica em jogo, né? Se a gente imagina esse projeto do Kant, que também era uma esperança que ele alimentava, né? A esperança de que os seres humanos fossem capazes de resolver as suas questões, de pensar as suas questões, sem passar pela violência, sem passar pela destruição, né? Na verdade, quando essa escola é construída dentro desse contexto, essa esperança do Kant, ela fica comprometida, né? Ela fica em xeque, ela fica esvaziada, né? Pela máquina de violência que foi posta em andamento por esse processo de emancipação da razão, pela Primeira Guerra Mundial, pela Revolução Russa, pela Segunda Guerra Mundial. E aí a gente chega no terceiro momento dessa nossa conversa, que é algo que eu vou arriscar pensar junto com vocês, uma questão que depois vocês podem levar para o seu professor ou para a sua professora de história, e uma questão que também fica para vocês mesmos pensarem, né? Fazer as suas reflexões, sua pesquisa, seu estudo, né? E nesse momento eu vou ler para vocês um trecho de um romance muito famoso, muito importante, um clássico da literatura mundial, que se chama Guerra e Paz, que foi escrito por Tolstói, né? Qual é a minha ideia? A minha ideia é que talvez as guerras napoleônicas, que são o grande tema desse livro do Tolstói, talvez elas sejam o início
dessa crise da razão, que é um dos grandes temas pensados por esses intelectuais, filósofos, sociólogos da Escola de Frankfurt. Então vou até ali, vou pegar o Guerra e Paz e já volto para fazer a leitura e encaminhar o encerramento dessa nossa discussão. Espera só um pouquinho que eu já venho. Estou de volta. Esse daqui é o volume 2 de Guerra e Paz, desse romance que eu falei para vocês. E eu quero ler um trecho que me parece bem significativo sobre essa crise da razão, em que o Tolstói fala assim, né? Explicam-nos os direitos da guerra, o cavalheirismo, o respeito pelos enviados que vêm parlamentar, a clemência com os desafortunados, etc. Tudo isso é absurdo. Em 1805, eu vi o cavalheirismo, os enviados para parlamentar. Eles nos enganam, nós os enganamos. Saqueiam as casas dos outros, espalham dinheiro falso. Pior ainda, matam os meus filhos, matam o meu pai e ainda falam sobre os direitos de guerra e da magnanimidade dos inimigos. Não tomar prisioneiros, matar e marchar para a morte. Quem chegou aqui como eu cheguei, passando pelos mesmos sofrimentos. Esse trecho ele é bem importante porque é um dos personagens pensando justamente no horror da guerra e na maneira como as pessoas diretamente envolvidas no conflito são tomadas de tal forma pela violência que nós vemos esse conflito e a guerra da sua forma mais nua, crua e destruidora do ponto de vista das vidas e das coisas que importam para os seres humanos. Então, se a gente pensa aqueles filósofos do iluminismo, né? Kant, que estava sonhando com a paz perpétua. Se a gente pensa em Montesquieu, que dizia que numa guerra você tem que fazer o menor mal possível, né? E a gente olha a maneira como esses soldados e essas pessoas entram na guerra e entram de uma maneira furiosa para produzir a violência, para produzir a morte, né? Talvez o que a gente tem aqui nesse livro é justamente já uma crítica dessas guerras napoleônicas, da violência e do morticínio que aconteceram a partir desses conflitos, e justamente também tem uma crítica sobre essa ideia de que o que importa na vida de uma pessoa seria apenas tudo aquilo que é racional. Então, tudo aquilo que era da ordem do irracional, do emocional, das religiões, da vida cultural, perde um pouco importância diante desse racionalismo extremo que a gente encontra aqui, né? Então é justamente por isso que eu acho que a gente já tem uma pista para pensar essas guerras napoleônicas como um primeiro grande evento histórico que começa a mostrar para a gente que talvez essa razão, como capacidade de liberdade humana, ela começa a ruir, né? Ao invés de ser uma expressão de liberdade, acontece uma dialética do esclarecimento e essa razão vai se transformar em dominação, violência e morte. Esse era o recado que eu tinha para vocês hoje. Espero que tenha feito sentido. Se tiver alguma dúvida, podem me procurar, podem procurar os professores de vocês, de História, Filosofia, Sociologia. Obrigadão pela conversa, a gente se vê na próxima. Até mais, gente.